amigos da casa, hoje nós vamos falar sobre Jesus Gonçalves, o poeta das Chagas Redentoras. Ele nasceu aqui em São Paulo, o nome dele era Jesus Gonçalves, mas após o seu desencarne ele vai até o Chico e pede para que se colocasse esse acento, porque ele não era digno de ter o mesmo nome de Jesus. Então nós vamos falar hoje muito sobre provas e expiações. Expiações e provas. E nós vivemos num planeta de expiações e provas. E provavelmente todos nós encarnados aqui nessa casa vivemos momentos de expiação e provas, né? Que são os grandes resgates, os grandes ajustes. Mas a gente vai colocar a vida de Jesus para a gente ver uma vida de muito sacrifício. E uma coisa importante, todas as vezes que nós fomos poderosos no planeta, nós sempre pecamos. São raras as pessoas que possuem o poder que realmente o cumprem de acordo com as leis divinas. Então nós temos aqui Alarico, chefe dos visigodos no século IV, que ele ataca Roma. Eu vou passar rápido porque eu quero falar de Jesus Gonçalves. Todas essas personalidades que eu estou narrando aqui foram Jesus Gonçalves. Então ele foi o rei Alarico, chefe dos visigodos, um homem que atacou Roma. Depois ele é Alarico II, chefe dos visigodos no século V e VI. E ele é avô, esse Alarico II é avô do Alarico. Olha que coisa interessante, o vô é o filho, é o Alarico. E depois nós temos aí Armand Richelieu, que quem conhece lá os Três Mosqueteiros, o Homem da Máscara de Ferro, de Alexandre Dumas, ou Dumas, né? Conta muito e fala muito sobre ele. E existe um livro psicografado por Divaldo Franco, editado pelo espírito de Vitor Hugo, que coloca um Richelieu e Divaldo juntos na época, né? Que chama-se Sublime Expiação. É um livro psicografado por Divaldo, pelo espírito de Vitor Hugo. É muito interessante esse livro também. Então, a gente vê aqui um homem, principalmente o Richelieu, que dominou até o rei Luís XIII em tudo. E ele tinha uma frase que ele dizia assim, que o espírito, a alma, já tinha a sua lei. Ele teria a sua salvação ou não, mas a França não. Ele amou tanto a França que por ela ele cometeu crimes horríveis, né? Provas, expiações, reencarnações compulsórias. Tudo isso é imposto a determinados espíritos, objetivando a sua melhora espiritual, ou seja, a sua cura. Quando dedicamos muito tempo de nossas vidas, de existência, na prática do mal, vivendo o egoísmo de nossas ideias, transformamos nosso perispírito em formas monstruosas, exibindo deformidades, chagas, e as nossas dores morais tornam-se difíceis de serem suportadas em nosso campo moral. Quando a gente reencarna, o nosso corpo físico, ele torna-se como uma esponja. E aos poucos, nós vamos apresentando no nosso corpo físico os nossos problemas do nosso perispírito. Geralmente, todas as doenças que nós sofremos no nosso corpo físico, a origem dela é espiritual. Então, como funciona o nosso corpo físico? Como uma purga. Então,
nós vamos ter problemas de fígado, de rins, estomacais, cardíacos, etc., transtornos e etc. e tal. Serão todos expostos para nós fisicamente, para que isso possa a gente trabalhar, resgatar e iluminar os nossos espíritos. Então, com a proteção de Jesus e de seus assessores, nós reencarnamos em situações dolorosas, visando o nosso equilíbrio, buscando grandes conquistas para as nossas almas. Sendo assim, eu gostaria de me reportar ao espírito de Jesus Gonçalves e lhe pedir a permissão de narrar sua luta, suas conquistas, em uma existência de duras provas e expiações. Porque, quando não trilhamos a estrada que nos leva ao Pai por amor, sobrevém-nos a dor necessária para a corrigenda do espírito. É o remédio amargo. Eu não poderia falar de hanseníase se eu não falasse de Eunice Weaver. Eunice Weaver, foi uma espírita e ela recebe esse título de benemérita dos leprosos. A mãe dela era portadora da hanseníase e na década de 30, 40, 50, essa mulher teve um trabalho maravilhoso no Brasil inteiro, porque era muito agressivo o que se era feito com os hansenianos. Os filhos eram retirados dos lares e levados para diversos lugares. Os filhos se perdiam. Haviam crianças que adquiriam, que se tornavam portadores dessa doença horrível também, sofrendo mutilações, doenças diversas, né? E essa mulher, ela fez um trabalho assim muito grande. Se vocês quiserem conhecer melhor a vida desse anjo dos leprosos, vocês podem procurar, é maravilhoso. Eu não poderia deixar de citar o nome dessa mulher, porque seria da minha parte desagradável. Mas vamos falar de Jesus Gonçalves. Eu vou passar mais ou menos rápido, porque eu quero falar do Jesus. Reencarna no vilarejo de Borebe, São Paulo, o cidadão Jesus Gonçalves, nessa data. Com 3 anos, ele perde a mãe. A data única de uma doença que ele teve na infância foi só o sarampo. Transferem-se de Agudos para Borebe Antônio Arruda, sua esposa Luísa, Francisco e Jesus, porque ele passa a ser um tutelado do casal. Primeiro emprego dele, vocês veem aqui com 14 anos, ele já trabalha numa fazenda como auxiliar beneficiador de café. Seu pai também falece vitimado por ataque cardíaco. E ele de Borebe, subdistrito de Lençóis Paulista, vai para a cidade de Bauru. Lá em Bauru ele trabalhou na prefeitura e ele teve inclusive alguns empregos de muita responsabilidade, porque ele desde muito jovem se demonstrava muito inteligente e ele trabalhou como dentro da prefeitura. E ele integra-se nessa banda da prefeitura porque ele tocava clarinete. Então ele era músico, ele era escritor, ele fazia poesias, ele era uma pessoa fantástica. Mas, desde pequeno, existe dentro dele uma revolta. Por que eu fiquei órfão com 3 anos? Por que eu perdi meu pai? Por que eu tive que viver fora do ambiente que eu queria? Bom, em 1920 ele contrai núpcias com Teodomira, ela era viúva e já possuía 2 filhas. E nasce o seu primeiro filho, Jaime. Também Jandira Gonçalves, Helena, e nasce Carlos, o 4º filho de Jesus. Em 1930,
ele se torna um portador do mal de Hansen. Falece em Itapetininga, a primeira esposa de Jesus, Teodomira, por tuberculose. Vocês vão ver que ele vai perdendo muito. Como ele tem 6 filhos, 2 meninas que não eram do primeiro casamento, ele une-se a Anita Vilela. Era uma vizinha. Ele tenta arrumar as pessoas para cuidar dos filhos, ninguém fica, e ela se oferece. E eles acabam se casando, e essa mulher é um anjo para ele, porque ela assume realmente Jesus com todas as suas doenças e tudo mais. Em 16/8, ele interna-se na colônia Aimorés, em Bauru, portador do mal de Hansen. E o seu filho Jaime também é portador da moléstia e ali é internado. Tudo isso vai machucando. E se nós observarmos, Jesus é um homem trabalhador, próprio, escritor, jornalista, músico, criou em Bauru, na época o jazz, né, era muito famoso no Brasil, embora sendo uma música de nacionalidade americana. Nos anos 30, 40, 50, havia-se no Brasil muitas bandas de jazz. E ele tinha uma banda de jazz também. E aqui começa a história, praticamente, de Jesus Gonçalves, quando falece no Hospital Colônia de Pirapitingui, Anita Vilela, a segunda companheira dele, vítima de câncer de útero. Bom, eu vou falar agora um pouco aqui, porque tudo tem uma razão de ser na existência humana. Não há um único sofrimento que não seja repetido em sofrimento, que tereis que suportar. Isso está no livro Céu e Inferno, no capítulo 7º de Allan Kardec. E não podemos esquecer que a vida terrena, ela é uma purificação. O homem tem que separar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer no cadinho da vida, no próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que enganou, despojou, expoliou, sofrer as consequências do modo por que anteriormente procedeu. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, eu queria falar para vocês, agora, antes de entrar aí, como eu falei sobre Eunice Weaver, só no estado de São Paulo, naquela época, nós tínhamos 4 leprosários. Seria o Asilo Colônia Aimorés, em Bauru, que ele passou primeiro, o Hospital Padre Bento, em Guarulhos. Em Casa Branca nós tínhamos também, aqui no interior de São Paulo, mais um hospital, e o Hospital de Pirapitingui, aqui em Itu, que muitos de nós chegamos a visitar, né, os nossos irmãos ancenianos. E nós possuíamos ainda, dentro do estado de São Paulo, 2 colônias de crianças, sendo uma do sexo masculino e outra do sexo masculino. Vocês vejam como era forte essa doença. E hoje, graças a Jesus, com 100 a 150 dólares, nós curamos essa doença. Graças a Deus. É uma doença que hoje nós possuímos o controle total dela, né? O que aconteceu, então, quando morre Anita Vilela? Jesus Gonçalves, ele era ateu, e ele se professava ateu totalmente. Ele não aceitava, dentro da colônia em que ele ficava, a condição daqueles que estavam lá. Na realidade, ele era um ateu cristão, porque o que ele fazia dentro do sanatório era incrível.
Ele promovia festivais, ele fazia música, ele escrevia peças de teatro, ele organizava tudo, ele fazia horrores para trazer a diversão àqueles irmãos que estavam lá. E ele, quando estava sozinho, ele dizia assim: como é possível um Jesus Cristo, um Deus, colocar lepra numa criança? Olha aqui um cemitério ambulante que nós vivemos aqui todos os dias, nos desfazendo, porque geralmente ela ataca as orelhas, o nariz, a boca, órgãos vitais, são muito dolorosos, e as pessoas vão se... A nós que assistimos alguns filmes de zumbis, temos ideia mais ou menos do que ocorre com aqueles nossos irmãos e o que ocorreram, né? Então é muito triste. E na morte de Anita Vilela, Mafalda, uma interna, que era casada com Jaime, o filho de Jesus Gonçalves, ela tinha mediunidade. E ela vê o espírito de Anita no velório. Através de Jordelina, porque isso aconteceu dentro de Pirapitingui, tá? Dentro, ela foi enterrada. Dentro dos hospitais, haviam cemitérios, haviam enfermarias, havia uma parte onde essa diretoria, que eram os médicos e enfermeiros, eles ficavam, e depois você tinha as alas em que eles eram distribuídos. E, através de Jordelina, que era uma médium que convivia lá dentro, ela recebe o espírito de Anita. E nós que somos casados há muito tempo, a gente tem uns quequeque com as mulheres da gente, né? A gente sabe quando é ou quando não é. E a Anita diz assim para ele: velho, não duvides mais, Deus existe, eu estou aqui. E aquilo pega nele, né? Pega nele. E ele começa a se preocupar. O livro Céu e Inferno foi o responsável pela sua transformação. Esse livro, ele ganhou lá dentro e ele começa a estudar. E também houve um fato muito interessante, porque ele sentia dores insuportáveis no fígado. E foi o que levou ele a fazer. Ele falou: bom, se Deus existe mesmo, eu vou ver agora. Ele pegou um copo de água, colocou. Falou: se Deus existe, daqui 5 minutos eu vou tomar essa água e as minhas dores vão sumir. Passou 5 minutos, ele pega a água estava totalmente amarga. Quem sofre de hanseníase perde olfato, paladar, perde, porque aquilo vai se deteriorando. E ele toma. E ele vê que a água está muito amarga. Então tem um coleguinha dele do lado, ele fala: por favor, experimenta essa água, vê se ela está modificada. Ele fala: está modificada. Sumiu as dores de Jesus Gonçalves. Então, saindo do local sem dores, entre agradecido e atônito, espantado, passa a examinar as obras de Allan Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano e as recordações de Anita, sua esposa desencarnada, tudo aquilo que ela propiciou para ele, nos atendimentos, nas dores, nos sofrimentos que ele passava. E eu vou ler aqui um trecho do livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, de Eduardo Carvalho Monteiro. É muito interessante, depois no fim a gente vai mostrar. A doutrina espírita, saciando-lhe a sede de explicações, fez-lhe beber nas fontes da lógica e do bom senso, a água límpida da verdade. A verdade que já está dentro de nós, e quer acreditemos ou não, quer queiramos ou não, dela não fugiremos jamais. É a verdade que contém a equação ao qual está adstrito todo o conhecimento universal. Não existe efeito sem causa.
assim como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E se o universo compreende um conjunto de efeitos inteligentes, logo a causa que produz tem que ser inteligente. E essa causa chama-se Deus. E aqui tem uma frase fantástica de Jesus, já espírita. Se a vida é uma escola, dizia ele, reconheço agora estar em uma das suas mais abençoadas classes, o leprosário. Lindo demais, né? Então, ele começou a entender todas as dores que ele estava sofrendo e ele funda o Centro Espírita Santo Agostinho dentro de Pirapitingui. Fantástico. Por que Santo Agostinho? Quando ele era alarico, agora eu preciso contar para vocês entenderem, ele ia atacar Roma e por onde Alarico passava ele matava tudo. Ele se revoltou contra Roma porque ele queria ser general e não deixaram ele ser general. Pela capacidade e competência dele, ele busca os seus irmãos visigodos, treina, desenvolve armamentos e derrota o exército romano. Só que ele passava todo mundo a fio de espada. E na época vivia em Roma, no ano 400 e pouco, Santo Agostinho. E Santo Agostinho, muito preocupado, fala assim, meu Deus, eu não posso deixar a turma, esse cara descer aqui. E ele vai, e ele conversa. E ele não é morto, porque se matasse um religioso, como eles eram bárbaros, né, acreditava-se que trazia azar. Mas eles tratam Agostinho com gusparadas, do começo ao fim, e ele volta, mas quando Alarico entra, ele não invade as igrejas onde estavam protegidas as crianças, as mulheres e os velhos. E ele fala assim, que quando ele estava no umbral, o único espírito que fazia visitas a ele era Santo Agostinho. Olha como a gente ganha um protetor, né? Ele foi gusparado, olha o amor que os seres superiores nos oferecem. Então, ele casa-se novamente. Quando a gente fala de muito casamento naquela época, porque era necessário. Essa mulher aqui, a Isabel Laureano, que nós vamos chamá-la de Dona Ninita, eles são amigos. Só que na condição deles, eles precisavam ter esse companheirismo para que um pudesse socorrer o outro, porque é muito difícil você não ter membros, sabe? É uma coisa assim muito horrível, né? E ele casa-se com esta senhora e ele vem a desencarnar, né, na data aqui que eu passei para vocês, no dia 16 de 2 de 1947, às 11 horas da manhã. E esse Pedro de Camargo aqui, né, ele prefacia a Flores de Outono de Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves fez amizade com Chico Xavier. Havia uma senhora que visitava o Chico e levou. E a partir daí ele começou a escrever, e ele prometeu para o Chico que quando ele morresse, ele ia visitar o Chico. E ele foi. É muito bacana essa conversa dele com o Chico. Então aqui é o Chico falando, eu vou ler para vocês. É um depoimento do Chico Xavier. Não cheguei a conhecer Jesus pessoalmente, mas mantivemos uma correspondência regular por 2 anos. Achava-se em tratamento em Pirapitingui e passou a comunicar-se comigo pela doutora Dona Zaira Junqueira. Essa Dona Zaira Junqueira, depois ela tem mais um fato com o Divaldo, que eu quero ver se dá para contar, que é muito lindo. Conquanto a vítima de moléstia pertinaz era um exemplo de coragem, de resignação e tranquilidade. Dava-me tantas lições de paciência e compreensão que muitas vezes os recados e as missivas dele representavam mensagem de vida superior.
Em algumas ocasiões enviou-me retratos dele atendendo meus pedidos, e porque a moléstia lhe impusesse algumas alterações fisionômicas, costumava escrever-me com humor: irmão Chico, se você notar alguma diferença de uma fotografia, é por causa da máquina, porque eu continuo mesmo. Nosso caro poeta veio efetivamente ao nosso encontro como prometera. Isso verificou da maneira mais comovente para mim, é o Chico falando. Antes de narrar o sucedido, devo dizer, para melhor entendimento, de que vou contar, que ele, na última carta que me enviou, dias antes da desencarnação, mandou-me um retrato, o derradeiro retrato que tive do inesquecível amigo, do qual parecia com umas alterações. Compreendi que a moléstia estava muito avançada. Acontece que numa noite do mês de março de 47, e não me recordo exatamente da data precisa, chegaram a Pedro Leopoldo, nossos amigos Parapapá, de Santa Cruz do Rio Pardo e tal, em uma terça-feira cuja noite não tínhamos tarefa no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Por isso, os dois citados e eu fomos à sede do grupo, onde situava o lar da minha cunhada Geni, viúva do meu irmão José Cândido Xavier, a fim de orarmos. Sentei-me entre os dois. Dr. Raul fez a prece, Emmanuel se comunica, e vi a porta da entrada iluminar-se de suave clarão. Um homem em espírito apareceu aos meus olhos, mas em condições admiráveis. Além da aura de brilho pálido que o circundava, trazia na luz ofuscante mais clara a envolver de certa parte do rosto e da cabeça, ao mesmo tempo que uma das pernas surgia vestida igualmente de luz. Profunda simpatia me ligou o coração à entidade que nos buscava, e indaguei mentalmente se eu podia saber de quem se tratava. O visitante aproximou-se mais de mim e disse: Chico, eu sou Jesus Gonçalves. Estou cumprindo a minha promessa. Vim ver você. E lágrimas subiram-me do coração aos olhos. Isso é Chico narrando. Percebi que o amigo mostrava mais intensa luz nas regiões em que a moléstia mais supliciara o seu corpo físico. Entretanto, não pude articular palavra alguma nem em pensamento. E ele continua: se possível, Chico, quero escrever por você. Então, ele escreve, e esses irmãos que estão aí levam essa carta, vai parar em Pirapitingui, no Centro Espírita Santo Agostinho, onde ele lê e dá uma mensagem de apoio a todos aqueles irmãos. Para vocês terem uma ideia, o Centro Espírita Santo Agostinho de Jesus Gonçalves chegou a trabalhar com mais de 300 pessoas, fazendo trabalhos de desobsessão. Havia mais de 4 mil otomanos, guerreiros, que lutaram com ele, que ele induziu naquela época, tanto em Bauru como lá em Pirapitingui. Olhem a bondade de Deus propiciando, oferecendo a nós a possibilidade do resgate. O que eu tirei de você, meu irmão, eu vou ter que devolver. Isso é a lei de causa e efeito. É isso que eu queria passar para vocês. Não que ele foi o rei dos visigodos, que ele foi o terrível Richelieu, mas a oportunidade que Jesus oferece a todos nós, ele se transforma nesse homem. Ele se transforma num trabalhador incansável. E, quando Divaldo Franco tinha 23 anos, ele aparece para Divaldo Franco numa tarde. Eu vou tentar ser rápido, porque é muito lindo. E Divaldo Franco se assusta, porque Divaldo Franco era muito novo e fica com medo. E ele fala: eu não sou espírito obsessor. Divaldo fala: vai embora, espírito obsessor. Aí ele fala: Divaldo, eu quero que você me ajude. Aqui em Salvador tem um leprosário que está numa condição difícil, o pessoal não tem ajuda, sofre muito. E Divaldo vai ajudar. E ele fala assim: hoje à noite, no seu centro, você vai perguntar: quem conhece Jesus Gonçalves? Vai ter uma senhora lá, essa senhora que o Chico fala aqui,
esqueci, Dona Zaira. Ele fala, vai ter uma senhora lá que me conhece. Divaldo chegou lá. Tem alguém aqui que conhece Jesus Gonçalves? Ela falou, eu conheço. Então, depois da reunião, nós vamos conversar. Essa mulher conversa com Divaldo, traz ele até São Paulo, e Divaldo vai fazer uma palestra em Pirapitingui, dentro do leprosário, morrendo de medo. Vou pegar lepra. Era normal. Era transmissível. Todo mundo falava que era transmissível. E chega na hora, Divaldo entra, vai lá, a dona Ninita recebe ele, e Divaldo fala, meu Deus, o que eu vou falar para esse pessoal sofredor? Jesus chega perto dele e fala assim, você vai falar da mãe de todos nós, Maria de Magdala. Nós vamos enviar para você formas, pensamentos de tudo que ela fazia com os leprosos na época de Cristo. E você vai contar para esses irmãos, para trazer para eles um alento, para trazer para eles força para uma nova vida. E Divaldo entra e fala. Acabando a reunião, todos os leprosos vão abraçar o Divaldo Pereira Franco. Ele fala, meu Deus, eu vou morrer. Então ele dá um jeito, vai embora para a casa dele logo e fala assim, eu vou tomar um banho, vou derrubar 1 litro de álcool em mim, vou esfregar de todo jeito. O Jesus falou assim, ó, não só álcool, taca fogo com o palito de fósforo também, assim você não vai pegar. Falou para ele, para brincadeira com ele, né? Para dizer, para vocês verem a maravilha. E Divaldo conseguiu levar ajuda. E é uma história longa isso daí, então eu me encurtei para contar a maravilha que esse homem fez, a maravilha que esse homem faz. Existem um número muito grande de centros que possuem o nome de Jesus Gonçalves. Obrigado pela presença dele, nós estamos notando a presença deles aqui. Nós agradecemos a ele, a Eunice, o Iver, porque é uma lição de amor, de esperança, para todos nós que sofremos, para todos nós que precisamos de esperança, para que a gente possa acreditar que um dia nós vamos ser felizes e nós vamos ser melhor. Obrigado a todos vocês, obrigado a Jesus pela oportunidade de eu falar do nome dele, e vamos aos passes.